Olá, e vamos falar hoje de um tema bem polêmico. Você pode beber álcool quando está grávida? Você pode beber álcool se tem diabetes? Essas perguntas constantemente chegam na minha caixa de e-mail. A primeira coisa que eu vou informar é que eu não sou médica, mas a gente estuda esse quesito, quando a gente faz os nossos cursos do mundo do vinho. A taxa de álcool no sangue. Isso é muito importante a gente ter uma noção de como ela trabalha no nosso organismo para não acontecer da pessoa beber demais e ficar alcoolizada. Então, antes de falar de gravidez ou falar de diabetes, a gente tem que falar da taxa de álcool no sangue, que você tem que saber como identificar ela no seu corpo para poder saber que caminho você pode seguir. Então, essa taxa, ela vai juntar alguns fatores, como o seu sexo, a sua idade, o seu peso, a sua saúde, como está no momento, se você ingeriu algum alimento antes e também fatores internos do seu organismo, como a absorção de álcool. São esses fatores juntos que vão determinar mais ou menos quantos ml de bebida alcoólica podem fazer com que o seu organismo sinta um desconforto e venha gerar uma situação não muito legal. Então é assim que a gente vai medir. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito pequena, tenho só 50 quilos e obviamente que o meu consumo, a minha disposição para beber é bem menos que um homem de 2 metros com 100 quilos, porque ele come o dobro do que eu como, ele é forte, ele é grande. E, então ele tem mais sangue. A mulher também tem uma desvantagem porque a mulher tem menos água corporal do que o homem, então há uma maior concentração do álcool no nosso sangue circulando. Então são todos esses fatores juntos que fazem você beber menos e falar, nossa, mas eu bebi só 2 taças e eu já fiquei alta. É exatamente quando você junta tudo isso. No caso das grávidas, a primeira regra é escutar o que seu médico vai falar. Seu médico liberou? Ótimo. Seu médico não liberou? Não beba. Porque existe todo um processo de formação do seu organismo. O médico já sabe como funciona o seu organismo. Então, não adianta dizer que é uma regra geral. Ah, mas a minha amiga, o médico liberou ela beber com 6 meses de gravidez. Por que eu não posso? Porque o seu médico não acha apropriado. Então, se o seu médico não liberou, não sou eu que estou aqui falando que não tem problema, que não tem problema, claro que tem problema. Existe uma pessoa superior a nós nesse seu estágio de gravidez, que é o médico. E é ele que vai determinar com quantos meses você vai poder beber, se você vai poder beber ou não. E ainda o quanto você pode beber, durante a gravidez. Alguns médicos liberam uma tacinha por semana, outros liberam uma taça na noite de Natal e outros não liberam. Vem muito do estilo de cada médico e, como eu já disse, depende de você também, da sua saúde física. Alguns produtores já no mundo inteiro colocam no seu contrarótulo o símbolo de proibido para grávidas, porque isso é uma campanha mundial para que grávidas não consumam álcool. E eu vou te dizer que eu acho muito correto. No meu ponto de vista, não devemos beber. Deve ser muito difícil passar 9, 10, 11 meses sem beber, quem é apaixonado por vinho ou quem trabalha na área, mas eu, na minha opinião, não deveria consumir álcool. Então, a minha dica é que não beba se você estiver grávida. Mas, se você quiser beber, o seu médico é que vai te dizer se você pode ou não pode. E se ele liberar, segue aquela regrinha, come bem antes, forra bem o estômago, beba bastante água para o seu corpo estar bem hidratado. E aí você bebe seu vinhozinho, talvez isso não tenha problema nenhum na sua saúde nem do seu bebê. Já os diabéticos sofrem de outro problema. Álcool não é muito recomendado para quem tem diabetes e também o açúcar proveniente dessa bebida. Então, ele pode beber? Pode, moderadamente. Mais uma vez aqui a gente volta a falar. Sempre é moderado nessas situações de enfermidades ou gravidez, seja ela qual for. Então, eu tenho bastante clientes com diabetes que bebem vinho. E apesar de não ter falado com nenhum médico, eu perguntei a eles as recomendações. E a sugestão é sempre a mesma. Uvas menos intensas, menos encorpadas, menos estruturadas. Uvas de climas frios. E com tudo isso por quê?
porque vai te dar um vinho com teor alcoólico mais baixo, porque aquela uva teve menos açúcar, então no processo de fermentação ela vai ficar com menos açúcar também. O açúcar residual do vinho é menor. Sugestão aqui, Pinot Noir. É uma uva que eu vendo bastante. Claro, os médicos não entendem isso, o que é uva de clima frio, a maioria não, mas eles sempre pedem, toma um vinho tinto, os 12,5 de álcool, não passa muito disso. E eu tenho a certeza que é esse sentido, porque se a gente pegar, por exemplo, o Malbec da Argentina, com 14,5 de álcool, esse vinho, ele tem um açúcar residual maior do que um Pinot Noir da Borgonha. Ele pegou muito mais sol, então aquela uva tem bastante docinho, você vai transformar em álcool, mas vai ficar com açúcar residual alto. Então a dica é escolher uvas de climas mais frios, vinhos de clima mais frio, que vão estar nessa faixa de teor alcoólico 12, 12,5, não consegue passar disso, porque não teve maturação da fruta tão plena, e vai te gerar esse vinho menos alcoólico com menos açúcar. Essa é a primeira dica, e que também vale muito para as grávidas, porque faz diferença você escolher um vinho de 12% de álcool, de 14,5% de álcool. Então, se vai tomar um vinhozinho, escolhe aquele com menos álcool, porque com certeza é a melhor opção. A segunda opção também fica nos vinhos brancos. Os vinhos brancos, alguns têm até só 10% de álcool, o que é bem legal. O que vocês não devem, diabéticos, tomar, eu não digo dever, porque poder cada um faz o que quer, mas que não devem são tomar vinhos frisantes e espumantes doces, como o Asti ou Lambrusco. Também tomar vinho suave brasileiro, que nós temos no mercado, esses que tem escrito suave, né, doce, assim, às vezes no rótulo. Os vinhos de colheita tardia, que são vinhos adocicados, vinhos do Porto, todos esses vinhos que são vinhos de aperitivo e digestivo. São vinhos altamente alcoólicos e com teor de açúcar muito elevado. E muitos deles têm adição de água vínica, que é aguardente feito de uva. Então, é um caso que vocês devem fugir um pouquinho. Só mesmo se for uma data muito especial e você estiver ali bem controlado com a sua insulina, pode ser que você tome, mas eu não recomendo. Esses vinhos não são recomendados nem para diabéticos e nem para grávidas. São vinhos com teor alcoólico muito alto, então devem ser evitados de qualquer forma. E essas foram as minhas dicas, não como profissional da medicina, mas como profissional do mundo do vinho, no qual eu recomendo vocês sempre tomarem cuidado e, na dúvida, a única pessoa que vai poder te passar exatamente o que você pode consumir ou não é o seu médico. Eu fico muito preocupada porque, do mesmo jeito que eu recebo muita pergunta sobre o tema, eu acredito que outras pessoas também recebam, outros profissionais. E aí eu me pergunto, será que outros profissionais têm o mesmo cuidado de saber indicar o vinho certo? Porque é muito perigoso isso, principalmente o diabético, consumir um vinho muito alcoólico, com bastante açúcar residual. Então, procurem evitar pedirem dicas a qualquer pessoa. Busquem o seu médico, pergunte, olha, dentro dos vinhos que tem esse, qual que o senhor acha melhor? Outra dica muito boa é você entrar no site das importadoras e baixar a ficha técnica do vinho, ou mesmo da vinícola. A ficha técnica completinha, às vezes é um arquivo de PDF. E ali tem exatamente a quantidade de todos os itens que foram adicionados àquele vinho, inclusive o açúcar residual. Então você imprime a ficha técnica, leva para o seu médico 3, 4 fichas, ele vai olhar, ele entende os termos químicos, ele entende, né? O médico, ele vai saber identificar, esse aqui é melhor para você, esse aqui evita. Então procure fazer isso, porque eu acho mais indicado do que vocês irem na ideia ou na sugestão de um vendedor, seja de loja de vinho, seja de um sommelier como eu, porque nós não somos profissionais da medicina e não podemos, em momento algum, dizer o que é certo e errado. Na minha opinião, as grávidas deveriam evitar beber e os diabéticos devem consumir moderadamente. Assim como quem tem doenças de fígado, pâncreas e todas essas outras enfermidades, muito sério o consumo de álcool para vocês. Então, sugiro que busquem um médico para eles darem informação correta. Não pegue informação na rua, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau e até lá!